Bom, hoje é dia 23 de novembro, estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast semanal, e hoje, como nós havíamos prometido, né, vamos falar sobre a Argentina, né? No último domingo foi eleito um presidente de direita, Milei, havia Milei, e o Massa perdeu, né? Era, na verdade, a gente já tinha muitas incertezas em relação a quem seria o presidente eleito, foi uma eleição muito disputada e que, no final das contas, acabou surpreendendo, porque a margem de vitória aí foi grande, foi relativamente grande, quase 55%, em relação àquilo que estavam sendo veiculados pelas entrevistas, enfim, pelas pesquisas de sondagem, vamos dizer assim. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso colega professor Antônio Lixa, que, como bom argentino, vai falar sobre as perspectivas que se colocam nesse momento, sobre as dificuldades para a economia argentina sair dessa tremenda crise, né? E vamos delinear aí um pouco os próximos anos. Não muito lá na frente, mas, enfim, pelo menos o próximo ano, o que que a gente pode esperar? Bom, Lixa, te dou a palavra. Tá. Obrigado, Margarida. Tá? Então, como a gente tinha combinado, estamos repercutindo e analisando o resultado da eleição argentina e a vitória de Javier Milei, tá? Através de um partido novo que só tem 2 anos, da Libertad Avança, foi criado em 2021 e praticamente tem poucos deputados, tá? Vão ter minoria tanto na Câmara quanto no Senado, tá? Mas de qualquer forma essa aliança que foi feito para este segundo turno Juntos con el Cambio, ¿no? Que básicamente comandado por Patricia Bullrich e um líder mais antigo, que é o Maurício Macri, podem dar alguma sustentação ao governo que está começando a ser delineado de Javier Milei. Eu diria, num primeiro ponto, assim, que ainda a gente está vivendo um tempo político, tá? Assim como a gente viveu um tempo político antes da eleição, agora, ainda estamos vivendo um tempo político, um tempo de organização, tá? Milei estabeleceu que existirão só 8 ministérios e eles estão ainda sendo delineados, tá? Temos algumas poucas confirmações, por exemplo, em relação ao que seria a área de economia, está praticamente confirmado o nome de Sandra Petovello para um ministério novo que se chama de Capital Humano, um super ministério, uma coisa nova, porque vai envolver educação, saúde, trabalho e desenvolvimento social, tá? 4 setores aí importantíssimos vão estar sobre o comando de Sandra Petovello. No Ministério de Relações Exteriores, acho que a canciller já está também definida. Diana Mondino tem atuado nestes dias quase como a canciller do Milei, mas na área econômica ainda a gente tem algumas dúvidas, tá? Acho que o principal candidato neste momento é Luiz Caputo, que foi ministro da Fazenda do governo Macri, tá? Uma pessoa basicamente do mercado financeiro que esteve na segunda parte do mandato de Macri. Tem outro nome que se está dando como muito pouco provável no momento, que é o de Federico Sturzenegger, que foi presidente do Banco Central também durante o governo Macri. Por outro lado, no presidente do Banco Central, estaria quase confirmado o nome de Emílio Campo, que tem um perfil parecido de Luiz Caputo, tá? Uma pessoa mais do mercado financeiro, tá? O Campo tem também alguma atividade um pouco mais acadêmica, tá? Mas ele tem uma visão bastante fixa ou forte em relação ao tema da dolarização. Na verdade, eh, Emílio Campo escreveu um livro com outro coautor 2 anos atrás, onde ele fazia uma proposta de dolarização que é a que ele está sustentando até hoje. Tá? Então, mas, de qualquer forma, ainda a gente vive, digamos, um tempo político, um tempo de arrumação política do novo governo. Tá?
A conjuntura, quando a gente vê a conjuntura desta transição, o que está fazendo o governo atual, por um lado, tem intensificado o controle de preços, tá? Ou seja, tem estabelecido alguns acordos com algumas empresas, com algumas corporações, algumas cadeias produtivas, para controlar basicamente o preço de alimento. São coisas que normalmente não funcionam, não tem funcionado com massa no último ano, tá? Notadamente, a taxa de inflação, não, acumulada em 12 meses, está em quase 143%. Mas, de qualquer forma, a gente tem novamente um novo programa de preços cuidados, como se chama lá, preços controlados, tá? É, claro que também estão tentando controlar a taxa de câmbio, não? Também colocando alguma regulação e alguns controles mais fortes. De qualquer forma, na semana passada, teve um pequeno aumento do dólar oficial e, por outro lado, se permitiu que as empresas exportadoras possam vender até 50% de seu faturamento no mercado financeiro, tá? Ou seja, vender a um dos dólares financeiro que está a quase R$ 900, tá? Contra 350, que é o 376, desculpem, que é o dólar oficial, tá? Ou seja, agora é 50% em cada um dos mercados, antigamente era 30% no financeiro e 70% no oficial. Isso permitiu que as exportadoras melhorem um pouco a sua rentabilidade e vendam um pouco mais de dólar, pelo menos para esta transição, tá? Temos outros temas também de curto prazo para tratar nesta transição. Tem um vencimento com o Fundo Monetário em dezembro, dia 21 de dezembro, tá? Provavelmente deve existir alguma articulação, não só do governo atual, mas também do Javier Milei, tá? Na verdade, Luiz Caputo, que é uma das pessoas que estão sendo indicadas para o Ministério da Economia, esteve semana passada em Washington negociando com o FMI algum acordo para o vencimento de dezembro, tá? Então, isso é um pouco o que a gente tem nas perspectivas. Quando a gente olha a reação dos mercados financeiros pós-eleição, a gente vê que teve um boom, uma forte suba no mercado de ações, especialmente no exterior, ou seja, investidor estrangeiro comprando ações de empresas argentinas, notadamente YPF, não? A empresa de petróleo, aumentou mais de 33% na terça-feira, que foi o primeiro dia que não foi feriado na Argentina, não, na segunda-feira foi feriado na Argentina, mas muito associado também a um comunicado de Milei de uma privatização dessa empresa, tá? Lembremos que essa empresa tem um dos projetos, que é o de Vaca Muerta, não? Que significa um dos maiores produtores de gás, e tem um gasoduto que está quase pronto, não? Já está em parte funcionando, tá? Que pode ser um excelente negócio, tá? Por outro lado, mas não foi só a YPF, a única ação. Por outro lado, o mercado de bônus também teve uma suba bastante grande, tá? Mas aí é porque basicamente os valores estavam muito deprimidos, não, abaixo de 20 centavos do valor de face, não? Então, preço de default, agora aumentou um pouquinho o preço, também a partir da declaração de que existe um compromisso de honrar a dívida, tá? A dívida pública por parte de Milei. O outro tema que aconteceu também no mercado financeiro foi uma forte corrida para o dólar, demanda para o dólar aumentou também na terça-feira, tá? Está basicamente em quase R$ 1.000 hoje em dia, os distintos dólares financeiros, tá? Com uma saída basicamente do mercado, não, de aplicações em pesos, tá? Isso está muito associado também ao temor da dolarização, tá? Um evento que aconteceu também, que é um tema que preocupa o Milei, tinha uma renovação por parte do Banco Central de sua dívida em bônus do Banco Central, chamados LELIQ, são letras de liquidez, só 40% que foi renovado, tá? Basicamente era um vencimento
a 28 dias, curtíssimo prazo, mas os bancos preferiram fazer outro tipo de operação e ficar o que se chama passes, não? Que são operações de 7 dias. Tá? Isso também está muito associado à demanda de liquidez que os agentes financeiros estão querendo. Tá? Falar um pouquinho agora sobre o que poderia ser o início da política econômica do Milei. Tá? Ou seja, tentar falar como que Milei vai tomar posse dia 10 de dezembro, tá? Ainda não temos ministro da Economia, mas algumas ideias que foram colocadas, basicamente em algumas entrevistas que Milei deu eh, terça-feira e ontem, quarta-feira. Tá? Acho que ele fala que vai iniciar o governo basicamente com um forte ajuste fiscal, tá? Muito associado a problemas de redução de gastos nas empresas públicas. Falou que não vai tocar os planos sociais, que vai pagar o 13º do funcionalismo público, tá? Então, algumas questões mais delicadas ele se comprometeu, mas ele está falando basicamente, é claro que alguns dos subsídios vão ser eliminados, tá? Temos que ver como é que vão ser eliminados esses subsídios, não para gás, energia elétrica, gasolina, transporte público, tá? Como que isso vai ser, em que medida isso vai ser repassado a preços, tá? Mas acho que o primeiro ponto seria um ajuste fiscal, em um contexto em que a gente deve ter um déficit primário este ano de quase 4% do PIB, tá? Ou um pouco mais. Lembremos que nos últimos 2 ou 3 meses, por causa da campanha política ou do ciclo político que sempre acontece no final de um governo, Massa aumentou o déficit primário em quase 2 pontos percentuais do PIB. Tá? Ou seja, teve um aumento muito, muito grande tá? Do déficit primário, ou seja, os gastos, tá? Basicamente com a redução de alguns impostos, basicamente imposto a las ganancias, como se fala na Argentina, que seria o imposto de renda aqui, e algumas devoluções sobre o IVA. Tá? Milei falou que vai manter essa redução de imposto sobre a renda e a devolução sobre o IVA vão ser mantidas. Milei é sempre a favor de redução de impostos, mas de qualquer forma, digamos, aí temos um primeiro ponto que é o ajuste fiscal e ver em que medida isso vai acontecer. O segundo ponto que o Milei tem dado muito destaque é esse problema que eu falei agora sobre as LELIQs. LELIQs são letras de liquidez, são títulos do Banco Central que ele vende para os bancos, está em poder do sistema bancário e que é utilizado para esterilizar a expansão monetária. Tá? São letras de 28 dias, não? São curtíssimo prazo, e Milei tem muito temor de que os bancos saiam dessas letras em pesos e tentem migrar para dólar. Tá? Então, uma das negociações que o Luiz Caputo está fazendo e o Emílio Campos estão fazendo em Estados Unidos é conseguir algum financiamento em dólar para trocar essas LELIQs em pesos por nova dívida em dólar. Tá? Bom, esse é um tema muito polêmico, tá? A maioria dos analistas não consideram que esse problema da LELIQ seja tão grave, mas o Milei tem colocado esse tema, nas palavras dele, falam que é uma bomba que pode explodir a qualquer momento e que ele quer iniciar seu governo com alguma solução nesse ponto. Tá? Lembremos que aqui no Brasil a gente tem operações compromissadas em um volume grande, não? Isso seria o equivalente a essas LELIQs aqui no Brasil, seriam as operações compromissadas ou os encaixes reservas que os bancos americanos têm lá no Federal Reserve, que são volumes grandes, tá? Mas o Milei não quer continuar com esse ponto. Tá? O terceiro ponto que está sendo muito discutido é sobre a regulação no mercado de câmbio, tá? Ou seja, se usa uma palavra lá que parece grande, muitas regulações, muitas regulamentações que temos lá, que se chama o CEPO, tá? Ou seja, o controle cambial. A tendência é começar a reduzir
esses controles e tentar, de alguma forma, unificar os mercados, tá? É difícil saber quantos mercados de câmbio tem na Argentina, mas a gente conta por dezenas, tá? Ou seja, deve ser um recorde mundial, provavelmente na história, ter tantos dólares diferentes para tantos agentes diferentes, tá? E esse entramado de regulação e de casuísmos para no mercado de câmbio é uma dos problemas que o Milei também irá tratar, mas provavelmente depois de resolver o problema das LELIQs e depois de fazer o ajuste fiscal. Eu acho que se essas coisas derem certo, o ajuste fiscal, o problema financeiros nos bancos, basicamente LELIQs, e a regulação do mercado de câmbio, provavelmente o Milei vai tentar encaminhar algum programa de estabilização, tá? Que no caso de ser o Emílio Campo, presidente do Banco Central, estaria muito associado ao tema da dolarização, que é um grande tema polêmico também, tá? Existem muitas dúvidas sobre a sua viabilidade, sobre não? Sempre se fazem duas perguntas. Se é desejável dolarizar, tá? E dois, se é possível dolarizar, tá? São duas perguntas diferentes, tá? O Milei sempre declarou, Emílio Campo também, que é a favor da dolarização. Sobre a possibilidade de dolarização, deve estar associado a você conseguir, não, o governo conseguir investidores internacionais dispostos a dar um crédito para trocar a base monetária, tá, tá, supondo que já resolvimos o problema das LELIQs, tá? Mas, de qualquer forma, temos um conjunto de agentes econômicos que podem ficar com problemas se eles se eles não têm dólares, tá? É claro que a dolarização não se sabe exatamente bem como seria a dinâmica, mas, digamos, a gente tem dois problemas, tá? A escassez de dólar do setor público, que é uma escassez ex ante a dolarização, a gente não tem como trocar a base monetária ou alguns outros passivos do Banco Central, tá? E uma vez feita a dolarização, sempre aparece o problema da escassez do setor privado, ainda que existam algumas empresas com, com dólares, ou algumas famílias ou pessoas do setor privado com dólares, outros não terão e deverão fazer poupanças para conseguir, ou se endividar para conseguir os dólares necessários para seus financiamentos, tá? Então, são problemas realmente complicados, não sabemos exatamente como isso vai ter. Enquanto isso, uma vez resolvidos esses problemas que são mais de curto prazo, Margarida falou para conversar um pouquinho sobre longo prazo, existem temas como a desregulação dos mercados, acho que isso, de alguma forma, vai acontecer, tá? Especialmente no comércio exterior, tá? Isso significa também refazer alguns acordos internacionais argentinos, notadamente o tema é o Mercosul, o primeiro acordo que afeta as alíquotas de importação e regulação é o Mercosul, tá? Como que o Milei, o ministro de Economia, a ministra de Relações Exteriores vão se posicionar em relação ao Mercosul, tá? Tem outros temas que o Milei colocou na campanha, como o relacionamento com a China, tá? Um tema que tem acontecido nestes 2 ou 3 dias que a gente tem desde o resultado é que temos um Javier Milei muito moderado, tá? Temos uma grande moderação, tá? E a palavra que mais tem utilizado ele é a palavra pragmatismo, tá? Ou seja, é incrível como que rapidamente você vê uma pessoa fisicamente assim mais calma e tranquila, com argumentos muito mais pragmáticos, não? Só pelo fato dele deixar de ser candidato e passar a ser o presidente eleito. As perspectivas de curto prazo para a economia argentina em inflação não são boas, ainda a gente tem um surto inflacionário para que vai crescer, a inflação acumulada em 12 meses está em 143%, provavelmente a inflação vai subir nos próximos meses, não? Notadamente o dólar está subindo, estes últimos 2 ou 3 dias, depois da eleição, tem subido muito o preço de vários
produtos, não? Apesar da tentativa de controle de preços do governo, tem tido uma grande remarcação de muitos preços ao consumidor, o que deve provocar uma inflação muito elevada em novembro e dezembro, tá? O que nos surpreenderia a gente estar no final do ano com uma inflação mais perto de 200% e o ano que vem subindo ainda mais, tá? Para depois, ao longo do ano que vem, ela começar a reduzir, tá? A cair, tá? Milei falou numa entrevista ontem, quarta-feira, que ele espera reduzir a inflação de forma relativamente gradual, foi o ponto que ele colocou, e ele acha que demoraria quase 2 anos para a inflação, num patamar de acima de 200%, se reduzir. Tá? Eu, pessoalmente, sou muito mais otimista se as coisas que ele está propondo derem certo, seria mais otimista, mas ele não tem sido nada otimista nesse terreno. Tá? Tem uma visão de forte inércia inflacionária, pelo menos isso está na cabeça dele, provavelmente da equipe com que trabalha lá. O outro tema é que o nível de atividade, apesar dos problemas deste ano, não, da grande turbulência, temos uma forte queda no setor agropecuário, está associada à maior seca em 100 anos que a gente teve, uma quebra na safra agrícola este ano. Mas, por outro lado, no setor serviços, a economia tem sido muito resiliente, tá? O consumo também tem se mantido bastante, num patamar bastante estável. Provavelmente o PIB não deve cair tanto quanto a gente esperava no começo do ano, por causa da crise agrícola, tá? E as perspectivas para o ano que vem são boas no setor agrícola, não? Temos tido uma melhora nas chuvas e a safra. De qualquer forma, a gente tem um problema no setor externo, que a comercialização da próxima safra é basicamente a partir de março e abril. Em consequência, os dólares do comércio exterior só vão começar a entrar a partir de abril, tá? Então, a gente tem 4 meses, tá? Entre dezembro e final de março, em que praticamente não vão entrar dólares pelo comércio exterior. O fluxo de dólar, podemos ter fluxos financeiros, mas as exportações argentinas, basicamente no setor agrícola, agora com a safra que está sendo, vai ser colhida agora, só vai estar sendo comercializada e vendida em março do ano que vem, em abril vai começar a entrar o fluxo de recursos, tá? Então aí a gente também temos um problema de recursos, tá? Mas de qualquer forma, temos minerais e metais, a economia argentina está tendo muitos projetos muito bons, tá? Não só na área do lítio, no norte argentino, tá? Na Salta, Jujuy e em Mendoza, mas também outros metais e minerais que estão sendo muito procurados no mundo, e a Argentina está se tornando um grande exportador. Além do gás de vaca muerta, que também vai permitir exportação de parte desse gás. A Argentina não vai poder utilizar todo isso, é muito mais que seu consumo doméstico. Então, a gente tem para o ano que vem algumas boas perspectivas, tá? Em um contexto em que a recessão tão temida deste ano não aconteceu. O grave problema é sempre a inflação, tá? E o grande tema é a corrida contra o peso, tá? Ou seja, a demanda de dólar que está se intensificando, não? E uma demanda menor de pesos, tá? Então, como que isso vai ser tratado ou analisado pela nova equipe econômica, tá? Que a gente tem que ver como que eles vão funcionar, ainda temos para definir. Bom, Lixe, eu acho que eu nunca ouvi um podcast com a palavra problemas tantas vezes repetida, porque a economia argentina parece assim uma terra arrasada, né? Quer dizer, os desafios são imensos, você colocou múltiplos aspectos desses desafios, mas eu queria colocar particularmente um que me chamou muita atenção. Quer dizer, pelo tudo que você colocou, parece assim que do ponto de vista macroeconômico, o Milei decidiu começar pelo ajuste fiscal. Porque lá a economia argentina tem os três problemas macro: problemas de contas externas, de inflação e de contas públicas. E isso, pelo que eu entendo, não sei se é exatamente igual aqui, mas deverá depender de um aval do Congresso. Ok. Então, imaginando que ele consiga, aí já temos uma pequena possibilidade de melhora do quadro macroeconômico. Mas
me chama muita atenção a questão da inflação, porque sempre a inflação, ela ainda vai continuar a subir, como você nos colocou, né? Inclusive, essa corrida contra o peso argentino, ela vai acelerar o processo inflacionário, né? Por si só. E, além disso, o conteúdo inercial, que qualquer inflação desse nível tem um fortíssimo conteúdo inercial. Quanto mais tempo ele levar para adotar um programa de estabilização de preços, isso vai contra todo o resto da economia, toda a arrumação que pretende ser feita para que o ambiente de negócios possa voltar a funcionar. E, como você colocou, tem muitas perspectivas aí de investimentos em minerais, em recursos naturais, o que pode dar uma entrada de dólares, garantir, e um viés de crescimento para a economia argentina. Mas então aí vem a pergunta, quer dizer, a questão da inflação, eu não vejo tantas alternativas assim, né? Se ela vai continuar subindo, os juros a gente já discutiu, é um instrumento que não consegue combater uma inflação muito alta, né? A âncora cambial nem pensar, porque ela precisa ser baixa para funcionar, né? Tem que ter um câmbio valorizado. E aí restam duas, né? Política de rendas, controle de preços, que não é a cara do Milei, e a dolarização, né? Que também tem lá seus problemas. Uma coisa é poder, né? Eu quero, mas eu não posso, que implica na entrada de dólares da economia, para a economia argentina. Então, acho que esse é o grande desafio do Milei, concatenar esses timings todos, porque se ele ataca um problema e o outro fica solto, e o outro tem um nome, que é a inflação, é quase que como se ele não estivesse fazendo nada, está enxugando gelo, né? Para que o ambiente retome para possibilidade de produção, consumo, investimento, enfim, a máquina produtiva comece a funcionar. Vamos esperar aí para ver, né, acompanhar os próximos passos, é um desafio para o Milei. Estamos aqui todos torcendo para esse país tão próximo a gente, e a gente vai continuar dando, né, notícias sobre a economia argentina, de tempos em tempos, a gente vai fazer um panorama aí do que está acontecendo e mudando eventualmente as nossas perspectivas, enfim. Ok, gente, então, Porque fala, isso é Vinícius, só uma desculpa. questão final. Essa história da inflação que você está me colocando também. É, a taxa de juros das LELIQs, por exemplo, está em 133%. Estão baixas, porque lembremos que temos uma Já está inflação mais maior que alto isso e que que está isso, aumentando. A inflação esperada é muito mais que isso. é. Só que o governo atual teve uma reunião hoje de manhã lá no Banco Central. O Pese, que é o atual presidente do Banco Central, falou que não vai aumentar a taxa de juros dessas aplicações. Tá? Então, que é basicamente a referência de mercado nas LELIC, 133%. Então, a gente não tem esse instrumento de juros para actuar lá. Também a gente está numa situação de dominância fiscal e a política monetária não funciona, não, nesse Não, contexto. Eu sou um pouco mais otimista em relação às ideias que o Milei coloca. Não? O Milei coloca que para a política monetária atual na Argentina você precisa de 18 meses. Acho que o período lá é muito mais curto. Eu acho que aí o Milei é um pouco pessimista sobre os efeitos que um choque fiscal pode provocar. Eu seria um pouco mais otimista. O outro tema é que, ainda com a dolarização, como você vai ter que ter ajuste de alguns preços, que quando se dolarize, a gente vai ter inflação em dólar também. Ou seja, a gente vai sobrar um pouco de inflação, porque você vai ter que ajustar alguns preços em dólar, tá? Supondo que vamos ter alguma rigidez de preço, a menos que exista preços que possam cair, tá? Mas imagino eu que bom, o preço mais razoável, mais que pode cair, vão ser os salários reais, e acho que isso não vai ser permitido. Aí vamos ter alguns problemas de conflito, tá? Ou seja, se a gente vai reduzir o salário real em dólar, se uma vez dolarizar, acho que isso vai ser um problema que o Milei não vai conseguir contornar. Em consequência, a gente vai ter uma inflação provavelmente em dólar, tá? Esses são temas que vão se colocar à medida que os programas, os temas forem se desenvolvendo, tá? São terrenos novos, não conhecidos, não? E como vai funcionar essa dolarização, não? Que tipo, como os agentes vão se ajustar, é um tema que ainda não temos muita clareza, tá? Mas devemos ter uma inflação pós-dolarização.
Ok, Lícia, muito obrigada aí pela sua mais uma aula que a gente tem sobre economia argentina. E na próxima semana, então, a gente volta com outro tema da semana. Muito obrigada a todos. Até lá.